Ou- Outra frase que ele diz Ei, é que Márcia, nós... desculpa, mas eu esqueci de começar a gravação. Ó, Ai, Ah, a Márcia fez uma interpretação fabulosa. Você vai ter que repetir, Márcia, porque ela eu começou repito, a eu vou agora. tentar pelo repetir, menos porque, fazer um resuminho aí, porque realmente. olha, eu vou repetir. É o seguinte, o filme, eu nunca assisti esse filme, assisti pela primeira vez. Porém, logo que começou o filme, eu percebi que é um filme instigante, que tem um dinamismo. O roteiro é fantástico, porque ele traz muitos temas que vão se entrelaçando. E os pontos de virada também muito interessantes e novos e diferentes. São muitos aspectos que ele aborda, né? Espera, Para Márcia, mim, Márcia, espera um pouquinho. A Claire está com o microfone ligado, está entrando som. certo, pronto. Aí você me diz quando terminar. Agora pode, que ela fechou. Agora Verdade. pode. Certo, pronto. Então, eu percebi que esse filme fala do jogo da vida, porque o filme já começa, a maior parte do filme se passa num cassino, não é? Que é um jogo. E o filme já começa com o rapaz jogando os dados. Então, ali está mostrando que nesse jogo da vida tem várias possibilidades. Diante de uma situação, nós temos várias possibilidades. E a gente vai escolher, temos que ter paciência e refletir o que realmente é o que o que é melhor para nós, para a nossa família, para a sociedade, e o que é legal, porque algumas vezes o legal e o ilegal pode se misturar e se a pessoa não abrir o olho, vai acabar entrando por outra situação ilegal ou imoral ou alguma coisa desse tipo. É, então, nós temos que estar atentos a que tipo de escolha nós queremos fazer. Uma escolha nem sempre é fácil. Às vezes, se a gente for com a cabeça quente, eu vou por aqui, aí depois se arrepende. Então, é importante saber esse tipo de escolha que a pessoa quer no momento, em cada situação, porque cada situação é diferente. Então, nós, na vida, precisamos saber jogar o jogo, saber também inverter os papéis. Ali o rapaz inverteu os papéis, mas de uma forma não legal, né? Porque ele estava trabalhando num cassino que não podia, que era ilegal lá na Argentina, e também porque ali ele era malquisto, porque tentou enganar no jogo de carta. Primeiro, acho que nos dados e depois no jogo de carta. Dos dados foi em outro lugar, e lá no cassino foi no jogo de carta. Então, saber inverter os papéis. Ele ali, que o homem mandou ele embora, disse que vai embora daqui e não apareça mais. E ele inverteu os papéis, diz, não, mas isso que eu estou fazendo, eu fiz isso com o meu dinheiro, é uma coisa, mas se eu fizer com você, eu vou ficar do seu lado. Quer dizer, ele entrou no conchavo ali, numa situação ilegal. Mas na nossa vida, a gente pode fazer isso no bom sentido. Às vezes, numa situação de desentendimento, não é que a outra pessoa está colocando você no canto da parede, digamos assim, por um engano, você pode ali tentar mostrar os reais fatos e saber inverter de um modo correto, de um modo que seja bom para os dois, no bom sentido. Então, eu achei que isso também é saber jogar o jogo da vida. A outra coisa que repete muito no filme é nós fazemos a nossa sorte. Tem pessoas que acham, comigo não acontece nada, eu que não sei o quê. Então, cada um precisa buscar as suas escolhas. O que é a sorte? É a forma como você encara a sua responsabilidade, como você encara a vida e como você faz as suas escolhas. Então, eu acho que aí é mais um outro ensinamento que esse filme traz. Aí é tanta coisa, mas eu vou só falar mais um para poder concluir. Se tiver mais, depois eu digo. Olha, uma frase: os tolos se arruinam no jogo. É isso, é porque é nós que não pensamos e acabamos fazendo coisa que vem nos prejudicar. A outra coisa que eu percebi foi que eles não têm aquela coisa de dizer que aquela mulher
é a mulher que destruiu o homem, que não sei o quê. Agora, eu não sei por que isso aí deve ter alguma explicação em relação a Hollywood, se era por causa do pós-guerra, ou se era porque o Hollywood queria mostrar uma coisa mais romântica, mas ele não coloca a mulher como aquela pessoa que está destruindo os homens. Eu achei isso interessante. E é o próprio policial que traz essa visão, que vá atrás dela. Ela, depois dela ter feito uma dança, que para aquela época ela tirar a luva e dizer que abrisse o zíper, aquilo ali era considerado praticamente uma prostituta naquela época, porque naquela época a mulher que dança, que vai para o palco, não tem, era considerada prostituta. Então ali ele recupera o papel da mulher, que mesmo dançando, que mesmo jogando a luva, que mesmo puxando, mandando o homem puxar o zíper, ela não era para ser condenada diante da sociedade. Ela para ser aceita porque ela estava ali fazendo um papel para sobreviver. Não era de vender o corpo. Era apenas uma profissão, como um artista de teatro, alguma coisa assim. E uma coisa que me chamou a atenção foi como eles colocaram a questão do monopólio. Naquele momento era o monopólio de tungstênio. E como é que isso estava interferindo entre os países ali. Mas isso ele não era, acho que não era o objetivo principal do filme, porque foi só uma pequena coisa que ele falou do monopólio. Eu acho que é isso. Se tiver mais alguma coisa, eu falo depois. Legal. Olha, Obrigada, eu nunca pensei tanta coisa sobre esse filme como você pensou, Márcia. Eu só vi hoje, viu? Mas mas vamos lá, é vamos. isso. Mas como eu vim em casa e eu Hum, tenho Belas Artes, então aqui, um pedacinho eu voltava de novo, fiz um estudo, entendeu? Agora de tarde. Uhum. vamos ouvir mais gente aí. Quem mais quer falar? Ô, Ari, eu Oi. tô sem câmera porque meu computador simplesmente, no The End, ele travou. Cara, mas travou de um jeito que eu nunca vi, de você não conseguir nem matar as tarefas naquele Task Manager, né? Travou geral, teve que desligar, dar um boot e tal. E tá ali, azulzinho, que só a gota. Mas tudo bem. Mas, cara, uma coisa que eu queria dizer, eu me lembro que há muito tempo atrás, quando eu li sobre Gilda, eu vi alguém falando, e a Rita Hayworth dando uma declaração que o grande problema dela é que os homens queriam dormir com Gilda e acordavam com ela. Entendeu? Então, assim, é uma questão séria, era um problema de relacionamento. Agora, assistindo o filme, dá para entender. Ah, você não conhecia o filme, Ricardo? Você não conhecia? Hein, Ricardo? Ricardo, caiu? Não? Ah, não, Você, de nome, você diz? não, Lógico, né, cara? você não tinha visto Nunca o filme haverá uma ainda? mulher como Gilda é uma frase recorrente, né? Não, não, mas você não conhecia o filme? Você não tinha visto? Não, vi hoje. Vi hoje pela primeira vez. Ah, legal. Agora Pô, você é muito entendeu, legal. tá certo. Agora você entendeu. Agora que eu entendi. Agora você entendeu porque ela casou 5 vezes. Porque os caras casavam com a Gilda e acordavam com a Rita, né? Exatamente. Exatamente. É isso é o que ela dizia. Sou eu que estou dizendo. E aí tinha. E essa música, Put the Blame on Me, aquela música, assim, eu me lembro, eu vi essa música, cara, eu não me lembro aonde, que tinha a versão de alguma cantora mais moderna falando, só cantando essa música. Mas É, é é, muito legal, independentemente disso. não, é super legal, super legal, super legal. Vamos ouvir mais gente aí. Deixa eu ver, alguma moça, alguma mulher quer falar sobre Acho que a amor? Alexandre está querendo falar, não tá, não? Alexandre, ninguém vai falar de amor e ódio, ninguém vai falar nada. Fala, Alexandre. Eu acho que justamente Amor e Ódio acho que foi uma das coisas que me chamou mais atenção quer dizer, além de pensar mais na época, né,
os anos 40, 50, os valores na época. Algumas coisas, né? Primeiro, é uma história, no meu entendimento, é uma história de amor e desencontro e resolução no final, mas me chamou a atenção a promoção do que eu acho que são maus valores, né? Ganhar a vida, mas ganhar a vida com corrupção, né? Mas o individualismo americano que começava a ficar cada vez mais preponderante, né? Eu faço a minha própria sorte. Eu achei interessante aquela frase. Acho que foi hoje ou ontem que eu ouvi uma reportagem com o Mangabeira Unger e o Reinaldo Azevedo eu estou esquecendo o nome do outro cara, mas chamou a atenção pela conexão. O Mangabeira Unger dizendo a esperança é muito mais uma consequência da ação do que uma causa da ação. Então, eu achei parecido com a ideia de que cada um faz a sua própria sorte, né? Mas fazer sorte com falcatrua, eu não sei, me chamou a atenção. Uma coisa que eu preferiria não passar para as minhas filhas, não promover com as minhas filhas. E o outro foi que relação tumultuada, como eles tinham que agredir um ao outro e fazer mal um ao outro antes de chegar àquela resolução ali no final. Mas, enfim, eu fiquei pensando mais no contraste, né, da cultura de época para a cultura de hoje. E outra vez, pensando como a minha geração e a geração das minhas filhas pensam um pouco, e o contraste com o individualismo que esse filme parece promover também, e o tipo de relação que eles narram, né? Eu não sei, eu duvido que isso fosse típico da época, mas com certeza era tentando lembrar a palavra que usaste, Márcia, instigante, não foi isso? Com certeza, ótimo para ficção. Então, alguns comentários. Vamos ver o que o resto do pessoal acha. Ó, deixa eu só falar uma coisa aí em cima do caso. Você assistiu um filme com a Catarina Zeta-Jones e o Antônio Bandeiras, que ela é uma golpista e acaba ele apaixonado sendo cúmplice dela? Pô, tá certo? Digamos Sim, que esse é um tema recorrente, né, cara? verdade, verdade. Que É, nem Poderoso como é o nome Chefão, daquele série, Breaking Bad também, é a mesma coisa. verdade, é, Coisas estereótipos. verdade. e não esqueçamos que se passa na Argentina, não nos Estados Unidos, e no pós-guerra. Mas vamos ouvir mais gente aí. Quem quer falar? Tem muita gente escondida aí na sombra. Cadê Estela, Elizabeth, Tieme, Eliana, Liliane, Irit? Isso, apareçam. É duro falar com a tela escura aí. Quem quer falar? Liliane, Beth, quem vai falar Eu primeiro? falo rapidinho, tá? Eu não sou crítica de cinema. Adorei o filme, eu nunca tinha visto, sempre ouvi falar e cansei de ver o meu pai cantar essas duas músicas. I Put the Blame on Mame e a outra qualquer, famosa também. Uma, Como é que é? uma coisa sobre San Francisco, The Quake in Love San Me, My Francisco. Darling. Tararara. Nossa, eu achava Amada assim, Mia, Amada Mia, Amado Mim. Amado Mio, isso, ele cantava essas duas, eu achava um horror. Eu falava, pai, para, pelo amor de Deus, né? Eu ficava constrangida, mas ele cantava para amigos que também tinham visto o filme, que era demais, demais, né? Realmente é demais, principalmente para a época. Eu passei o filme todo gostando dos diálogos e sem saber o que ele ia falar. Ele era muito enigmático. Eu sempre queria saber qual é a dele e a gente não consegue saber qual é a dele, que ele é muito esquisito, né? Ela é mais transparente, mas ele
com aquela cara impassível, você não sabe se ele gosta, se não gosta, se vai gostar, se não vai. Ele é e, e eu estava lendo sobre ela e que ela realmente o pai era espanhol e ela tinha a testa muito curta, né? Começava aqui o cabelo dela e ela teve que fazer tratamento de eletrólise que os estúdios pediram, doloridíssimo, né? Para ficar com o cabelo começando aqui, né? E linda, linda, linda. Meu pai sempre falava, não, a hora que ela tira a luva, eu falei, pô, tira a luva, né? Mas é realmente sexy quando ela tira a luva. Concordo com meu pai agora, né? Pena que ele já não está por aqui. Mas eu acho que ela nunca teve caso com o Glenn Ford. Ela casou 5 vezes, o Glenn Ford não foi um deles, né? Não, ela era amiga dele, mas Hum, nessa época que ela fez esse filme, ela estava hum, casada com Orson Welles, ela tinha tido Casou um com a... bebê, né? Tinha tido um Sim. bebê há pouco tempo, né? Hum. Há 9 meses, acho, quando ela estava filmando, e ela já estava numa relação tumultuada com Orson Welles. As más línguas falavam que o Glenn Ford estava muito amiguinho dela, mas o Hum. fato é que eles foram amigos, parece, a vida inteira. Eles foram amigos a vida inteira. Ela nunca casou Estranho, com ele. porque ele era muito mulherengo, né? Para ser amigo de mulher, quem é mulherengo é meio difícil, né? É. Mas tudo bem, vamos dar o Agora, benefício da dúvida, vai. Liliane, eu achei interessante você dizer agora por que que há 80 anos Hum. teu pai e todos os homens de 80 Eram anos para cá loucos por ela, lembram loucos dessas por ela. cenas dela, né? Nossa, Porque quem nossa, né? viu esse filme não E esquece, os não esquece. amigos dos meus pais falavam muito nesse filme, eu não tinha o mínimo interesse. Todo homem, todo homem. Agora, eu assistindo ela, pensei muito na Marilyn, pensando quem é mais sexy, ela ou a Marilyn? As duas são, as duas cantam com uma vozinha pequena, né? A voz não é dela. Ah, não é dela? A voz nesse O, filme o não é dela. violão, muito menos, ela mal segura aquilo de um É. jeito que eu que toco mal violão, vi na hora que ela não estava tocando nada, né? Mas Ela faz ela parte. dançava Ah, muito sim, ela bem, era uma dançarina, né? Ela começou dançarina. como Mas dançarina, sim. a voz é dublada, a voz é É dublada. dublada pela Marilyn? Não, 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 né? não. É, mas Mas é muito, isso. muito bonito o filme. E eu não entendi se no fim eles ficam juntos no fim? Vão para os Sim, Estados Unidos? Sim. sim, sim, sim. É um É, final mas, feliz, né? Tem gente ah, que compara esse filme em hum, muitos detalhes ao hum, Casablanca, né? Tem sim. algumas semelhanças, né? A situação do pós-guerra, o cassino, o bar, a coisa com os alemães, eles um caso complicado, né? Tem gente que compara. Inclusive o Humphrey Bogart, Hum. eu não sabia dessa. O Humphrey Bogart foi convidado para fazer o papel dele, do Desse Glenn filme? Ford. Desse filme? Esse filme. Hum. A resposta do a resposta do Qual o Humphrey papel Bogart ali? O do papel Glenn do Ford, Johnny, do Glenn Johnny, é. Ford, lógico. Aí o Bogart simplesmente Hum, respondeu quando ele leu a história, ele falou: não, hum. não, não, não. Eu não vou Não é para entrar mim. nesse filme porque eu sei que é ela que vai brilhar. Eu não vou brilhar nesse Hum, filme. Esse real... filme Não, é mas ela que vai ele brilhar. até que brilha bastante, né? Ele tem Não, eu sei, mas bastante, né? tipo, ele sabia que, porra, meu, não é à toa que o filme chama Gilda, né? Hum. Então, enfim, E não Johnny, é. e não Johnny, né? Aliás, aquele diálogo, Johnny é um nome muito, Eu esqueço, o nome muito complexo, né? Eu é um nome esqueço. muito Diferente, difícil de gravar, não é difícil de gravar. difícil de Carell era gravar fácil, Johnny era difícil. É, e ok. fácil de esquecer. E Então, fácil de esquecer. os diálogos desse filme são excelentes, porque Muito, muito bons. duplo, eles têm duplo sentido o tempo inteiro. É É, erótico, do começo ele ao é fim. muito cínico, os diálogos dele são ótimos. Parece aquelas músicas do Nordeste De maliciosa. que Você ano vê que é, hein, Sim. cara?
E a 46. relação 46. deles é entre tapas e beijos, realmente. Entre tapas O e beijos. Leandro e o Mas você Leonardo sabe, acertaram ali. mas você sabe aquelas musiquinhas do Nordeste que a gente ouve até hoje, que é maliciosa, aquelas Sim. letras maliciosas. Ela É deu o o roteiro, rádio, aquela coisa. o roteiro é o tempo inteiro, assim. Mas vamos lá, vamos ouvir Mas quem sabe é. o que eu Obrigada, acho, obrigada. Ari? Put the Ah, blame on me. é. Ah, Mas vamos ouvir mais alguém aí, a Estela, a Beth, a Beth. Então, eu acho assim, para mim, o ponto alto do filme realmente foi ela. Não são só os homens, a gente como mulher, nossa, ela tá assim numa fase de ouro ali mesmo, né? E põe todo mundo no bolso. Então, eu acho que é o ponto alto do filme mesmo, né? E apesar de, assim, a gente assistir quase 2 horas de filme para chegar no final feliz, né? Como vocês falaram, entre tapas e beijos, olha que confusão para chegar no final feliz, hein? E aí eu fiquei perguntando, mas como será esse relacionamento, né? Depois de tudo isso, será que dá para encarar um relacionamento assim, realmente, né, confiante um no outro, achando que agora finalmente estamos juntos? Porque olha que teve provações ali, né? Então, quando acabou, eu pensei, nossa, mas será que isso continua assim mesmo? Vai ter condições? Porque foi muita confusão, né? Foi muito amor e ódio, né? Esse filme mostra bem, realmente, o amor e o ódio tão próximos, né? Muito próximos. E eles tinham uma cara, assim, de ódio cheio de amor, né? E foi mais ou menos isso que eu percebi no filme. Beth, eu queria verdade. só complementar o que a Beth estava falando no seguinte sentido. A gente não sabe como era o relacionamento deles antes de começar o filme. No roteiro não diz. Então, para a gente É, avaliar se daria certo ou não, a gente teria que conhecer que tipo de relacionamento eles tiveram, se era uma coisa forte e o suficiente para agora eles retornarem. Ficou uma com interrogação. Na minha certeza. cabeça, ficou uma interrogação porque a gente não conhece o passado deles. Com certeza era forte, né? Para gerar todo esse sentimento entre eles, deveria ser bem forte. Agora, o que que aconteceu ali? Quem é que deu o bote no outro antes? Porque alguém ali Ficou uma pisou, interrogação, a gente não pisou sabe. no tomate, né? Mas a gente não sabe quem foi. Quem foi? Se foi Então, ele, se foi ela, não sabe. não se sabe o Não, que eu acho que foi aconteceu. ela que deixou ele, né? Ela que abandonou ele. Não sei por quê, mas é o que transparece, pelo menos. Sim, veja Ah, só, mas mas uma pessoa Se ele. abandona não significa que ela seja culpada, porque ali não tem os Não, detalhes. mas Eu ela acho se, que ela traiu se ele. casou. Ela se casou com o outro para esquecer ele, foi o que ela disse. Eu me casei Sim, para mas te esquecer. antes, como foi que ficaram juntos, o que foi que rolou, a gente não sabe. Alguma coisa forte aí Eu aconteceu. achei, eu achei que ele achou que ela tinha traído e largou ela, né? Não sei, bem, porque ele Eu estava o achei que tempo ele inteiro largou achando que ela. ela estava traindo, né? Mas ela não estava, né? Só estava fazendo teatro, segundo Isso, o final. É, isso, acho que é isso mesmo. vamos Mas quem ver. falou isso foi o policial, que no fim ela não traía. Mas como ele sabia disso, né, o policial? Que ele que falou isso. Que ele Ele que era um arremata a policial, ele história. sabia da vida das pessoas. Observando, né, a vida. Olha, É. o que vocês acharam do personagem maravilhoso do cara que limpava o banheiro, o tio? Pronto. Aquele É ótimo. Ótimo. tudo que ele falava era filosofia, era sabedoria, era indireta. Um filósofo. O filósofo que era o sapateiro, né, que limpava os sapatos dele, O cara que limpava o crachava o banheiro. sapato, era interessante demais, porque ele dava umas indiretas, assim, diretas, né? Ele dava umas cutucadas nele, principalmente nele, né, no Johnny, né? Mas, enfim, a Claire quer falar alguma coisa também? Não. Eliana colocou que achou uma gravação. Você tem como botar o link, Eliana, aqui? Não.
Eu não sei como é que eu acesso o Spotify daqui, mas posso colocar no grupo. Mas Put the Sim. Blame É, on no Me grupo. é diferente, né? É outra coisa, acho, talvez. Eu acho que é a mesma gravação que a gente ouviu com ela. Ó, a mosquinha. Ó, Será? Ah, certamente, Dá certamente. para ouvir? They say we were doing wrong. They say we were out too long. Save us, too strong of the blame. Of the blame. So Eu acho good, que é outra. tight. Eu acho que é outra música, é outra música. Tá. Porque não é On Me, é On Main. É On Madame, tem razão, Bom, é verdade. enfim, mas bom, só para dizer para vocês, eu tive um problema aqui no meu computador, a cena que ela aparece, não sei se todo mundo sacou, demora 14, 15 minutos para ela aparecer. Mas a primeira aparição dela também entrou para a história do cinema. Na hora que o meu computador deu uma travada, eu fiquei puto, porque a hora que ela levanta a cabeça com aquele cabelo maravilhoso, na hora que eles estão entrando no quarto dela, e ele reconhece ela, e ela reconhece ele com aquele cabelo, com aquele rosto, com aquele contraluz, com aquela iluminação sempre maravilhosa em cima dela, né? E aí o marido pergunta: você está decente? Não sei se vocês repararam na palavra decente, decente para receber, né? O meu amigo aqui, né? Tem Ari, fala. exatamente esta mesma cena tem num filme com Richard Dreyfuss, e eu não me lembro quem era a menina, que tinha uma história de que ele ia morar na casa dessa atriz e tinha uma menininha, e a mãe chega no quarto dele assim: Are you decent? Ela abre para ficar tá pelado tocando violão. Mas é a mesma coisa. Tá certo? Assim, Are you decent? Não, decent man nude. Não, E era essa é fantástico, porque mesma coisa. ela, você ouve ela cantando, né? Você ouve a música, sempre ela, né? Ela sempre tem uma música que ela canta, tem um som. E a hora que ele vê ela na porta e ela dá aquela suspendida com aquele cabelão, você fala: meu Deus, que mulher é essa, né? Essa primeira cena também entrou para a história junto com o striptease da luva, né? Que é fantástico, né? E, aliás, eu passei para vocês um texto aí. Striptease da luva, assim, que É ouve-se errado. fantástico, é fantástico. Mas eu passei um texto que eu não conhecia, o cara que fez o figurino dela. E vocês leem o texto que eu passei, os figurinos dela custaram fortunas na época, fortuna, e tem um significado. Cada cena, o figurino tem a ver se ela está mais sensual, menos sensual, mais ciumenta, mais agressiva, mais recatada. O figurino é perfeito quando vocês lerem o texto e lembrarem das cenas. Vocês vão ver que o cara que fez o figurino dela, além de gastar milhões, foi milhões, como se fosse $600 mil hoje, uma coisa absurda. Tem muito significado as roupas dela. Não é só ela, as roupas dela que ela usa durante o filme são várias roupas, muitas roupas. Eu estava vendo a hora que ela ia mostrar o maiô que estava por baixo, não rolou. Não rolou. Não rolou porque na época não podia rolar. Nem maiô? Não. Tinha Quase que não tinha maiô ali. Não, Você acha que não? Não, mas aí você vê que o filme não Pode tem ser. não tem uma cena de nudez, não tem nada. Nada. Por isso que é erótico, por isso que é altamente erótico, né? Todo mundo fica imaginando como será, né? A Rita Hayworth, né? A Rita Hayworth, assim. Mas, na verdade, o que você vê mais é o rosto dela. É o rosto dela, o penteado, as roupas. É extremamente linda, né? E não só linda, como boa atriz. Boa atriz.
Você vê, ela interpreta muito bem os momentos, os diferentes momentos de ciúmes, de raiva, quando ela se sente, quando ela está com raiva, ou quando ela se declara para ele, ou quando ela quer humilhar, ou quando ela quer fazer, sabe, se comportar diante do marido de uma maneira dúbia. Aliás, os diálogos entre os três, quando estão os três em cena, são dúbios, muito dúbios, né? Dizem, eu não achei, eu li várias interpretações, que há uma sugestão de um relacionamento entre o marido e o Johnny. Isso eu não achei. Mas tem gente que acha que o triângulo amoroso É incluía muita os dois. viagem, né, Ari? Eu acho Eu que era também. mais com aquela espada, né? Eu Com acho que é aquela muita bengala do viagem. que Eu acho que com é as muita três viagem pessoas, porque o né? marido sacou logo que os dois tinham algo, lógico, e entra no jogo, né? Mas ele sabe que o cara é fiel até um certo ponto, né? O cara vai ser fiel a ele, né? Até um certo ponto, né? Agora, a trama do tungstênio, dos alemães, da Argentina, bom, isso é o de menos, mas tem uma trama também, né? Tem a história, tal, né? Mas é o de menos na história, mas tem, né? Porque a gente Ah, sabe que a Argentina estava Ari, cheio de nazista no pós-guerra, né? Esse é o problema. Ari, tu não viu a cena lá do cara que dá um tapa no outro para o cara comemorar que os alemães tinham se rendido? Você não viu aquela cena? Que é aquilo, né? A Argentina não é à toa, né? Eu não Tem entendi muita. muito bem aquela cena do baixinho que acertava sempre o dois preto. Ele, Qual era o babado lá? Tinha algum babado alemão no negócio? ele entrava porque ele era subornado. A polícia toda sabia que lá era um cassino, né? Mas a polícia, apesar de ser subornada, tal, eles estavam investigando também o que estava por trás. Quer dizer, era uma boate que por trás tinha um cassino, que por trás tinha um monopólio. Então, são vários por trás. E aí você pode ver também a relação amorosa, o que está por trás do ódio, do amor dos dois. Então, tem essa brincadeira, o que está na frente e o que está atrás, né? O Mas filme o que brinca. que é? Quem era o baixinho aí que eu também não entendi, porque depois ele acaba se matando? Ele tinha a ver com o cartel, né? Ele tinha a ver com o cartel, mas aí o cara resolveu que não ia mais dar dinheiro para ele, né? Como chamava lá o homem? Esqueci o nome Balin, agora. É, Balin. então ele tenta matar ele, né? E depois se mata, né? Mas, na verdade, quem está investigando mesmo é o outro policial, né? Que está lá o tempo inteiro, porque sabe que aquilo tem alguma coisa a mais, né? Por trás, né? Enfim, a história do tungstênio que eles falam que era para fazer lâmpadas. Tudo bem, a gente sabe que as lâmpadas do mundo inteiro eram feitas de tungstênio, então tinha um valor, lâmpada elétrica. Mas não é só, é como se fosse o silício hoje. Eu acho que seria o equivalente. O lítio das Ou, baterias do carro é, elétrico. ou um cartel do silício ou do lítio. Ari, eu não sei se você sabe, mas aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, tem uma ocorrência assim, bem grande de xelita, que é o minério do tungstênio. E é muito impressionante. Eu fui de carona para Belém, né, uma vez. E, e a gente via os caminhões carregando, e o caminhão de xelita, cara, que passou lá, você não via a carga, entendeu? A carga estava abaixo da grade. Né? O saco de 60 quilos é um trocinho desse tamanho. Assim. Impressionante. Cara. O caminhão chega bem arriado. Mas aqui no Rio Grande do Norte tinha essa história. Eu não sei que fim levou aquelas minas, baby, de tomar salustino, daquele povo. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei. E não vai Não, falar? não, bom, Sei, porque
Não, não sei mesmo. Se eu soubesse, eu contava, mas eu não sei. Eu acho que eu nunca tive curiosidade de saber, na verdade. Eu me lembro de algumas histórias folclóricas, né? Assim, do filho do cara chegando, dizendo que dava aula na escola técnica, né? Aí tinha um Fusquinha, aí o Fusquinha pifou, né? Pertinho ali da subida da Salgado Filho, para quem é de Natal, perto do Nordestão, ali onde tem uma Cobase hoje, era uma revendedora da Volkswagen. Aí o cara, conta a lenda que ele parou lá na frente e falou: tem Fusquinha 68? O cara disse: tem. Dê dois, um aqui agora para eu ir embora e outro você manda entregar lá em casa. Eram essas histórias que rolavam. Mas eu não me lembro, não. Então, mas voltando um pouco ao filme, a gente tem que admirar, além dos atores, além da beleza, além da música, além do roteiro, além do figurino, além do maquiador dela e do cabeleireiro dela, que o cabelo dela. Além disso, também tem uma fotografia em preto e branco belíssima, belíssima, uma montagem muito ágil, como foi falado aqui, além do roteiro bom, uma direção tranquila, boa, que você segue o filme, né? E você está interessado, até a última cena você não sabe o que vai rolar, né? Então, o filme tem várias qualidades. E não foi indicado, se não me engano, não foi indicado para Oscar nenhum. Se não me engano. Acho que não foi indicado para. Ela deveria, no mínimo, ter sido indicada, né? Além de roteiro, além de outras coisas. Mas eu acho que não foi indicado para. Mas entrou para a história, né? Por Ela tudo. teria sido indicada se tivesse a categoria de striptease de luva, não tem, né? É. Agora, parece que esse foi o último filme de sucesso dela. Depois foi caindo a carreira junto com a demência que ela Não, teve. ela fez em seguida, eu acho que em seguida a Dama de Xangai, Hum, a Dama de Xangai do Orson Welles, né, hum, marido, fez com ela, eu acho que um ano antes ou um ano depois. É muito próximo, a Dama de Xangai. hum. Eu não sei qual é o ano, 47, 48, Mas e ela. aí, não, Fala. ela fez muitos filmes, ela fez 40 filmes ou mais. Ela fez muitos filmes, né? Mas não, esse lançou ela como símbolo sexual. Aliás, ela e o Glenn Ford já tinham feito filmes antes. Parece E que eles não, fizeram 4 ou 5 filmes juntos, não sei se antes ou então, depois. e os que fizeram antes, ninguém deu bola, nem para ele, nem para ela. Assim, não teve muita química. A química rolou nesse filme. A química dos dois rolou nesse filme. E ele estava ótimo também, ele estava ótimo nesse filme. Eu nunca achei ele bonito nem interessante nesse filme, até que ele chamou a atenção um pouco. É porque, ao mesmo tempo que ele faz o cara seguro, Hum, confiante, né? Ao mesmo tempo, você vê que ele, aliás, tem várias cenas que os homens estão aos pés dela, né? O marido também, hum. né? Quer dizer, ao mesmo tempo que o marido era um cara também, né? Mandão, tal, mas todo homem se punha aos pés dela, né? Os que não se punham porque não tiveram a chance de se pôr aos pés dela, porque todo mundo queria se pôr aos pés dela, desde o garçom, do vigilante, de todo mundo, né? Enfim. Bem, na verdade, eu acho que ele era o durão, né? Que não se colocava aos pés dela, né? Só no Eu acho que final, ele não comeu ninguém no filme, porque não tinha outra mulher também, né? No filme, não tinha nenhuma mulher no filme, só fora ela. ela. Já basta ela valia Já por todos. basta. Ela se basta também. Ó, o seguinte, eu estava olhando aqui a filmografia dela. Primeiro, tem uma coisa interessante, que ela começou com outro nome, né? Com o nome espanhol dela, Rita Cancino. E ela ficou com esse nome não foi pouco tempo, não. Foi 11 anos e fez uma Uau! pancada de filme. Aí Totalmente depois, desconhecida, totalmente desconhecida. aí em 37 ela mudou para Rita Hayworth
Aí começou a fazer um monte de filme, um monte de filme, um monte de filme. Fez muito filme. É impressionante. E o que a Ari estava falando é verdade. A história de Gilda como é a Dama de Xangai é isso mesmo. Um é 2 anos de diferença do outro. Gilda é de 46, um ano, né? Que a Gilda é de 46 e Dama de Xangai é de 47. Não, e tem mais uma história aí, Ricardo. Ricardo, tem uma história muito interessante. Ela era uma diva, né? Depois do filme, lógico, e o estúdio, o Harry Cohn, né? Da Columbia, se não me engano, ele ficava em cima dela, não deixava ela, e ela ficou puta da vida. Teve um dia que, quando foi o episódio um pouco antes do filme, em 45, quando teve a bomba atômica. Não, foi depois, não foi na bomba atômica, foi quando os Estados Unidos, depois, fizeram uma bomba atômica e lançaram no atol de Bikini, deram um nome de Gilda e puseram a imagem dela na bomba atômica, porque ela era classificada como uma mulher bomba atômica, uma bombshell, né? E ela ficou puta da vida, e ela falou que eu não queria ver o nome dela numa bomba atômica, e a cara dela, né? E aí disse que ela queria ir para Washington, fazer uma declaração, reclamar, não sei o quê. Aí disse que o dono do estúdio falou, Nananina, não, você não vai para Washington, porque senão você vai ser considerada antipatriótica. E ela já era um símbolo muito famoso entre soldados, entre população, entre homens, entre todo mundo. Então, ela teve que engolir o nome dela numa bomba testada no atol de Bikini. Eu não sei em que ano foi, porque eles testavam muitas bombas depois da guerra, né? E com a foto, com o desenho dela, e ela ficou doida, né? Mas essa era a época que o estúdio mandava. Ela tinha um contrato, e o contrato é daqueles contratos, né, caprichado. Ela não tinha muita liberdade. Quando ela virou essa diva, menos liberdade ela tinha ainda. E ela foi casando, separando, casou com o príncipe, né? Casou com o príncipe, muito antes da Grace Kelly. Ela foi a primeira, ela virou princesa. Ela casou com aquele Alican. Então, ela virou princesa, casou com o príncipe, mas todos os casamentos duravam um pouco, né? Enfim. Mas ela era muito vigiada. Ele punha escuta. O pessoal do estúdio punha escuta para ver o que ela falava, o que ela estava pensando. Ela era extremamente vigiada, assim como as principais atrizes, né, da época, né? Porque elas não podiam sair da linha, né? Enfim, o estúdio controlava a vida delas, literalmente. Elizabeth quer falar alguma coisa, Tieme? Tieme já tinha visto o Tieme filme? Fala, Elizabeth. Não quero falar, não. E a Tieme? Tieme, você conhecia o filme, Tieme? Não, foi a primeira vez que eu vi o filme. O que você achou? Então, é Amor e Ódio. Eu fiz uma interpretação aqui, não sei. Eu entendi assim, não ficou claro, né? Mas eu entendi que ela tinha um relacionamento com ele e que ela tinha sido fiel a ele, porque há um momento no filme que ela fala isso que dá ser fiel, que ela tava puta da vida, e aí ela quer se vingar. Tipo, ela foi traída, não sei se largou ele depois, mas ela tinha sido fiel a ele, aquele amor. E aí ele, né? Ele desapontou ela de alguma forma e aí ela foi se vingar. E ela, assim, atormentou a vida dele, né? Porque ele estava ali numa posição ali de poder, né? Agora, queria estar na linha. E aí no começo o chefe dele falou assim: negócios e mulher. Você tem mulher? Porque mulher atrapalha, né? Ele meio que já tinha falado isso. E quando ela volta, ela de fato faz isso. Ela
atormenta a vida dele de todas as formas, né? Ela faz, né, tudo aquilo para atormentar e consegue atormentar ele mesmo. E aí aumenta aquele ódio com o amor, porque na verdade é uma vingança, né? E eles vão trabalhando aquilo e eles não se rendem, né? Para mim a cena que eu me marcou mais foi quando ela tá meio que fazendo aquela serenata debaixo da janela dele, que ele tá tentando dormir no sofá e ele fala, eu pensei que eu tava sonhando, e quando ele abre, ela tá lá com o violão tocando debaixo da janela dela para realmente, né, deixar ele mais louco ainda. E aí eu entendi dessa forma a interpretação. Uma curiosidade que eu não sei, talvez os fãs saibam, por que que um filósofo estaria limpando o banheiro? E ele falou, mesmo que você vá embora, eu vou continuar aqui limpando o banheiro, fazendo o meu serviço. E aí, quando eu vou te contar essa história, bem na hora que ele ia contar entre os alemães lá e não deixa contar a história. E eu fiquei querendo saber, né, por que que aquele cara, aquele filósofo, estava naquela função e ele falou que o mundo podia cair, mas ainda continua ali. E no final é ele que salva, né? Então ele tem um papel. Ele que mata o Ele é cara. que mata, e a gente não sabe quem era aquele cara no final das contas, né? Por que que ele estava lá? Porque aquilo não responderam, né? Então, é isso, mas eu entendi essa coisa. Aí no final o amor venceu, mas a vingança dela ali naquela hora de não se entregar. Me impressionou muito os diálogos, muito inteligentes, muito rápidos. E aí tem aquela coisa assim, é, quem tá enganando quem, né? Duas vezes eles falam, quem tá enganando quem? Que ela joga para ele, depois ele joga para ela, porque no fundo os dois estavam querendo se enganar, né? Que eles gostavam um do outro, mas estavam ali naquela coisa. Mas é isso. E eu acho que por várias vezes ela tenta, ela que vai, relaxa, né? Que tenta e ele mete Durão, nela, né? ele durão. Ele bem durão, né? E a forma como a Alexandre diz, a gente assistir esses filmes que sacode a mulher, bate, empurra, não sei, é uma coisa que é muito estranho, né? Toda vez que eu vejo, a gente sabe, é de outra época, tudo, mas é uma coisa que dá um choque na gente, né? Aquela Ah, violência. Mas eu li que ela quebrou 2 dentes dele na briga, mas quando eu assisti, eu tinha lido antes, quando eu assisti, foram 2 tapinhas, não dava para quebrar dente, não. Não sei quem mentiu ali, viu? Mas não dava para quebrar dente, não. Mas tem a edição, né? Pode ser que tenha cortado na edição do filme. Sim, sim, sim. não, Agora, mas só queria falar que eu fala. achei muito gostosa a cena das danças. Viu que ela dançava com os caras ali? Eram muito gostosos, dava vontade até de dançar, de tão gostoso que eram aquelas cenas das danças, que ela dança com os caras e tal. Achei muito bom. Ela Acho que é a dançava de cena olho, ela dançava de de olho nele. rosto, de rosto colado, né? E também, eu acho também, as cenas ela cantando, eu amei, né? As músicas, adorei. Também achei super. Aquela frase lá que ela falou da definição de ódio, né? Foi impactante, né? Que o ódio que ela sentia é tão grande que ela era capaz, que ela poderia se destruir e levar ele junto, né? Que o ódio era isso, né? Ela poder se destruir, o prazer de se destruir e levar ele junto. Que ela falou uma hora. É. Então, mas a TM falou que ele estava numa situação de poder, mais ou menos, porque ela era casada com o patrão dele. E o patrão dele é absurdamente louco por ela, né? Que ele fala, eu sou louco por ela. E o cara também não era flor que se cheire. Então, ele estava em situação ali no meio, é uma situação muito complicada. A situação é um triângulo amoroso muito complicado porque ela está no vértice, os dois adoram ela, ao mesmo tempo ela é frágil de um lado, é forte de outro, e o filme é isso que é legal. Todos ali são fortes e fracos, os três ali, né? Em certos momentos. O patrão nem tanto, mas ele é fraco em relação a ela. O tempo todo ele fala pro Johnny, vai atrás dela, fica de olho nela, não deixe ela sair, traz ela de volta. E aquela cena fantástica. Onde vocês foram? Nós fomos nadar. E ele nada bem? Ah, ele nada muito bem. Você ensinou.
Porque se você trocar a palavra nadar por outro verbo, né, você mata a cena, que é a cena verdadeira. Mas é um diálogo, os dois chegando, onde vocês foram? Nadar. Né? Pois E é, aí, Ari, é, essa E cena ele não quase de convence. smoking, né? Ele falando que Essa ia cena não nadar convence. todo de fala, terno, fala, Estela. gravata. Fala, Então, Estela. pois é, eles terem ido nadar e o cabelo dela impecável, né? Essa, acho que deu uma falhadinha aí, né? Ou então Não, foi exatamente. Aí o marido já percebeu que era mentira, né? O que me chamou a atenção no filme todo é como eles todos estavam, tipo assim, aprisionados, porque o rapaz, o Johnny, já conhecia ela, eles já se conheciam e tinha havido esse rompimento. Mas nem ela deixava o marido para se livrar disso, nem o Johnny pedia as contas. Então, eles estavam num círculo ali, amarrados. E o que me chamava mais atenção é porque, desde o início, o marido chamou ele, sem dizer que era a esposa dele, sabendo que era uma mulher linda, e chegou lá e disse: está aqui, fulana. Aí, quando o Johnny arregalou o olho, ele disse: é minha esposa. Como quem diz, você não põe a mão nela. E ficou o tempo todo dizendo: você vai deixar ela não sei aonde, vai buscar não sei aonde. Aquilo gera uma tensão, uma interrogação: o que vai acontecer? Esse homem, porque ele entregava tudo na mão tudo que eu digo, entregava ela na mão, vá fazer isso, vá buscar ela não sei aonde, entregou a senha do cofre, era tudo interrogação. O que vai acontecer agora? O que esse homem vai fazer? Eu pensava que ele estava facilitando a vida dos dois para pegar os dois juntos e matar. Eu pensei que era uma questão de morte ali, eu achei que era uma tragédia. Mas ele, no fim, tinha um plano mesmo, né? Porque ele deixou o não, negócio para ele voltar, né? é. Então, ele tinha o plano de. Sim, mas o que eu digo é que cada passo do filme é uma interrogação, porque você diz: vai acontecer agora, vai acontecer agora, vai acontecer agora, fica um suspense. Sim, a Márcia tem razão. O filme dá várias dicas de que algo trágico pode acontecer. Ele dá várias dicas. Você fala: alguém vai morrer, ou vai matar ela, ou ele vai se matar, ou ela vai. O filme dá várias. O filme não dá dicas de que vai terminar bem. O Não, tempo eu pensei todo que você ia ser uma acha. tragédia. Então, o tempo todo você acha que vai dar mal, não vai terminar bem essa história. Mas só um comentário, Márcia. O marido falou na cara dos dois várias vezes: eu comprei ela e eu te Foi, comprei. e comprei Ele você. comprou os dois, vocês são iguaizinhos. Vocês não tinham para onde ir, eu comprei os dois. Então ele deixa muito claro isso para os dois, né? Os dois foram comprados e foram E comprados. era mais um motivo para ele querer matar os dois e se encontrassem juntos. Mas é que tá. Mas ela revela no final que morria de medo do marido, É, porque ele era aquele tipo que você sabe que a qualquer momento podia aprontar alguma com ela facilmente. E ele, o Johnny, por outro lado, ele se sentiu, por um lado, que o cara confiou nele, pô, o cara entregou, né, o cofre na mão dele. Quer dizer, um cara desse, que sabe que o patrão sabe que ele é um profissional da mentira, entrega o cofre para ele, pô, meu, o cara me empoderou, o cara confia em mim, eu não vou trair a confiança dele, do patrão, ele não eu quer não trair. tinha essa noção, porque ele começou ali fazendo tramóia ali, roubando do Não, jugo. A gente não mas sabia de que lado ele estava. Mas você vê que o tempo inteiro ele brinca, o jogo é um jogo, né? É um jogo. O marido empurra ele para ela, ao É mesmo tempo ele vê os caras dando em cima dela e ele vai afastar, o Johnny vai afastar os caras outra em parte nome do interessante, ele marido. afastando para o chefe não perceber que ela estava se Então, agarrando aí com os homens. mas não é só para o chefe não perceber que É porque muita ele gente tinha estava dando. ciúme também, É porque ele morria de ciúme de de ver ela com os ciúme. caras, né? É,
e ela o tempo inteiro provocava ele. Achava era bom. Aí ele ainda foi dizer para o chefe que ela foi para o cinema. Ele disse: olha, diga para ele que você foi para o cinema. Ele disse: não, eu não tenho nada que dizer o que você quer, não. Eu vou dizer o que eu quiser. É. Márcia, esse círculo que comentaste, eu achei que está mais para triângulo, né? Porque ele já sabia desde o início, o Balin, ele percebeu que os dois já se conheciam desde a primeira cena, né? Ele fala, Sim. ela parece que não gosta de você. E parece que você não gosta dela também. Não, e tem uma frase ótima, Alexandre. Frase ótima, não sei se vocês lembram. Vocês se odeiam e o ódio é muito excitante. Várias vezes ele fala isso, ela fala isso. Ele fala, ela chega perto dele, do Johnny, e fala, eu te odeio. E o ódio é muito excitante. Ela fala, quase beijando ele, né? E é verdade, né? O filme é muito humano. Nesse sentido, ele é eterno. Ele é eterno. Porque isso acontece na humanidade e sempre vai acontecer, desde dos gregos, de Shakespeare, e até agora, e vai sempre acontecer amor e ódio, né? E ciúmes, e etc., né? Mas o Enfim. marido sabia que ela saía com outros caras, assim? Será que antes do Johnny vir ela saía também? Um mulherão da... Como é que é, Guirit? Será que antes, porque ela fazia isso, acho que para enciumar o Johnny, né? Sair com outros caras. Mas primeiro, o marido sabia disso e não ligava, ou antes do Johnny aparecer, ela também fazia isso, de sair com outros caras? O filme não mostra antes, mas é provável que quando chegou o Johnny, aí ela balançou, porque os outros não balançavam, ela podia só fazer cena, como o garçom falou, o policial, ela fazia cena de ciúme, mas com o Johnny era diferente, ela realmente gostava dele, né? Então, imagina, uma mulher daquela num cassino, né? Numa boate, né? Enfim, não tem... O cara não é bobo, né? Mas isso Mas é o claro. marido sabia que ela saía com outros homens, que né, ele conseguiu saber. Mas vocês já viram o filme da máfia? Não está cheio de filme da máfia que o mafioso é casado com uma mulher extremamente bonita, tem vários assim, né? E aí tem algum capanga que vai se apaixonar por ela, enfim, tem vários assim, né? Mas fala, Ricardo. Não, eu estava pensando aqui que realmente as pessoas se entregam nos comentários que fazem sobre filme. Não, mas a verdade é que eu gostei. Gostei muito. Eliana, fale. Então, no início do filme, quando ela apareceu, o Johnny demonstrou assim, preocupação com o chefe dele, com o marido dela, como se ela tivesse um passado esquisito, que no final do filme não foi confirmado isso. Mas ele tentou, inclusive, alertar o marido, dizendo que casou muito rápido, que só conhecia um dia, e falou para ela: você casou pelo dinheiro. Então, existia nesse relacionamento anterior que não ficou claro para a gente. No momento, ela falou que ela fugiu, mas existiu alguma coisa da parte dela também que deixou ele não confiando nela. Eliana, você viu o diálogo final em que eles falam: nós dois erramos muito. E agora, quer dizer, os dois eram complicados, né? Jogadores, engambeladores, manipuladores, né? Isso fica bem. Agora, se vocês repararem, ele casou com ela e ela achou que beleza. Lembra quando o marido achou que o marido estava morto? Ela falou: maravilha, minha vida agora vai ser uma maravilha. Aí ela descobre que ele casou com ela só porque ela oficialmente era detentora de todos os direitos, as patentes, os contratos. Ela era casada com o cara e ele era o novo dono do monopólio.
mas oficialmente ele não era. Quando ele casou com ela, ele passou a ter também né, os bens dela. Então, e ela fala: eu não vou mais acreditar nos homens. Mas depois ela acredita naquele advogado, as mulheres acreditam naquele advogado que vai levar ela para Buenos Aires, que ela estava em Montevidéu, na boate, dançando, numa boa. E quando ela chega lá, o advogado é contratado do Johnny, Do né? Johnny. E ela confiou. O filme parece que tem uma mensagem para as mulheres: não Não, confiem gente, nos homens. E para os eu homens achei, também, não confiem nas mulheres. Também. eu achei o máximo ela casar de luto, o vestido de noiva de luto, Só queria preto. fazer eu queria um parênteses, comentário sobre o comentário anterior do Ricardo. Aqui tem um ditado que vai mais ou menos assim: quando Pedro fala sobre Paulo, a gente aprende mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Eu acho que tem a ver com o que estamos comentando, Ricardo. Sim, verdade. É bem isso, cara. Mas, pessoal, nós estamos falando do filme. Isso faz parte, Ari. Sabe que é o lado bom do cineclube. Ninguém se leva a sério. Mas é lógico que a gente tem que se colocar. Por que a gente não vai se colocar? A gente vai fazer de conta que a gente não tem nada a ver com a história? Alguém aqui nunca sentiu ciúmes? Alguém aqui nunca quis ter vingança? Alguém aqui nunca se apaixonou, se desapaixonou? Porra, meu. Isso aí não é ET no Ô, filme, é o Ari, ser humano. sinceramente, você está se revelando um romântico, cara, que eu nunca pensei assim nos Já últimos faz tempos. tempo, Sabe? hein? Já faz tempo que a Ari está Dá, mas tá assim repetidamente, né, cara? O negócio assim, forte. E digo mais, um romântico conservador. Nossa, assim, ou seja, aquele que casa com donzela, né? A luz do Conservador. luar, né? Aquela coisa, florzinha. Né? E canta Daí José também, ou não? Aquele pague. Mas, É, enfim, por favor. mas a Mas o gente. filme é muito bom, Ari. De verdade, eu Então, gostei um mas bocado. por que o filme é bom? Porque fala dessas coisas, da gente, do ser humano, de qualquer época, só que com uma beleza estética. Isso que eu queria falar. Tem uma beleza estética o Sim. tempo inteiro. Nela, no filme, na montagem, no figurino, na fotografia, na iluminação, e no roteiro, nas falas, em tudo. É uma beleza estética. Não adianta eu falar: olha, pessoal, olha, o ser humano é assim, qual é a graça? Agora, aqui, quando você vê o filme, porra, meu, né? Você sabe uma coisa? Eu estava vendo umas cenas que foram coloridas desse filme. Cara, é muito pior. O preto e branco é muito mais legal. Muito, Pô, nossa, muito mais. tem cenas aqui belíssimas que, se não forem preto e branco, não tem graça. Nossa, belíssimo. Quando estão os três em cena, um é preto, um é cinza, um é branco, um é silhuetado, o outro você não vê, o outro. Porra, é uma puta iluminação, assim que. É bem legal isso. Imagina, colorir esse filme nunca, Não nunca tem vi. graça. Não tem E na graça, né? hora que o marido disse que era para amaldiçoar a mulher que brigou Sim. com ele, com o Johnny, Aham. amaldiçoar essa mulher. A Tem- cara, a cara dela, ela é muito boa, ela interpreta muito bem nessa cena, né? E tem a cena também quando ela fala toda hora do zíper dela, né? Que ela não consegue abrir sozinha o zíper. Precisa ter alguém perto dela para ajudar, um homem, né? Enfim, é, é muito bacana, porque ela faz uma mulher que conhece, usa e abusa da beleza, lógico. E vocês conhecem alguma mulher assim? Sempre vai ter alguém assim, uma mulher Ô, que usa e abusa Ari, da beleza. eu acho isso meio natural. Eu acho difícil uma mulher bonita que não use isso, né? Isso aí eu acho.
a grande questão que eu acho das mulheres bonitas, né, é os homens também, mas os homens menos, é que quando a beleza começa naturalmente a se esvair, a pessoa entra em crise, o homem ou a mulher, e fica querendo ainda, achando que aquele efeito, né, que ele ou ela causavam, continua sendo causado. Por isso que eu acho que a melhor coisa do mundo é você nascer feio. Entendeu? E aí não tem problema, entendeu? Não vai ter trauma, não Às apura. vezes melhora, né, Ricardo? Às vezes dá uma Às vezes melhorada. até melhora, né? Assim, Olha, eu não diria isso, Ricardo, mas tem sua lógica. Homem Eu me melhora, muitas vezes, mulher é difícil, mas homem melhora bem. É que eu me lembrei de um filme, é que eu sou meio radical, confesso às vezes que eu sou meio radical. Não sei por que, quando o Ricardo falou isso, eu me lembrei de um filme chamado O Homem-Elefante. Vocês viram? Eu sim, vi. sim. Ele não diria que foi bom nascer feio, né? É. Vamos dizer assim. Mas Arissa, você vai pegar esse tipo de estereótipo, aí não perde a graça a conversa, né, cara? Que aí, então você vai falar de Quasimodo lá, apaixonado por Esmeralda, esses estereótipos dos absurdos, tem, né, cara? Lembra aquela história? Aquela. Eu nunca vi um filme, né, do Corcunda de Notre Dame. Eu só me lembro do livro e de uma animação que eu vi uma vez, que, aliás, era muito boa. Mas aquela relação da cigana com o Corcunda é muito legal. É muito legal. Mas e é a mesma coisa lá do Homem-Elefante também, do cara escondido dentro do teatro. É, Você tem, viu o filme Extraordinário? Não, É um garoto de seus 10 ou 12 anos que tinha o rosto, não sei se Eu foi um vi. acidente ou se ele nasceu assim, o rosto completamente. Eu vi o trailer, mas não vi o É filme. muito interessante esse filme, é muito interessante. É aquele tem com um a filme. Julia Roberts, que ela é a Não, com a mãe? Julia Roberts. Acho que não. É Julia Roberts, eu não lembro a atriz, né? Tinha para dizer Acho Ele que que é. sim. É muito interessante a lição que dá para nós, de Eu acho que é como esse o menino passa a enfrentar, porque antes ele só usava um capacete aqui para não capacete. aparecer. Até que teve um dia, que eu não me lembro qual motivo, tirou o capacete e passou a se relacionar com todo mundo. mas Mas isso também tinha um outro filme mais antigo, chamava Mask, né? Em inglês chamava Mask. Também era mais ou menos a mesma coisa. Menino que É, né? tinha uma cara Esse eu esquisita. acho que eu não vi, não. Esse mas, é mais antigo. mas no caso da Rita, eu sou obrigado a falar também que não é só ser bonita, é algo mais. É um charme. Fala, É Ari. Não, Já sedução, já né? Ela você é chega no sexo. sedutora. é que nem a Marilyn. É que nem a Marilyn. Tem muita menina bonita que você vê aí na rua, mas não tem um charme, uma graça, sabe aquela história de que atrai a câmera? É, a Rita Hayworth atrai a câmera o tempo inteiro no filme, teu olhar vai para ela, porque é um olhar, é uma graça, é um charme, né? Não, porque Ari, menina bonita tem muitas às vezes, mas não é só. voltando para a história da Marilyn, cara, quando eu estava vindo de João Pessoa para aqui, para Natal, que, aliás, eu encontrei o Fabrício lá, peguei o livro dele e tal, não sei o quê, mas acho que vai rolar alguma coisa. Mas Vai a rolar com o gente. Fabrício? Ah, Parabéns. Vai provável, rolar. provável. Depende aí ainda. É aquela história, né, cara? O dinheiro é sempre uma coisa complicada de se. Essa história, quando eu estava voltando, eu estava comentando da Marilyn Monroe com os meninos, né? Com os meus sócios lá, que são dois meninos, um de 40 e um de 35, né? Aí, tá, não sei o que, eu falando de Marilyn Monroe, eu falei, não, que nem a Marilyn cantando lá parabéns para você, né? Para o presidente, né?
E eles falam, pô, mas que história é essa? Os caras nunca tinham ouvido falar que Marilyn Monroe tinha um caso com JFK, entendeu? Eu fiquei assim, cara, em que mundo esse povo vive? Porque se fosse uma coisa que ele não soubesse quem são os personagens, aí é um negócio, Da quebradeira, né? Com tá? certeza. No Porque, mundo da quebradeira. como assim? Não Da entendi. música, da quebradeira, sabe? Não foi aquelas músicas. Não, sei não o que Aquelas é. músicas. Meu Deus do céu, é o caos. Mas é isso aí. Mas olha, pessoal, eu estou contente que muita gente aqui nunca tinha visto o filme, eu já tinha visto, né? E viu e gostou, porque é um clássico, né, de tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Vamos dizer assim. Tem gente que já ouviu falar em Gilda e nem imagina por quê, né? Ou Rita Hayworth, ou sei lá o quê, né? E a gente nem conversou aqui sobre a questão do filme noir, que ele também tem uma pegada no ar também, né? Mas não é o principal aqui, né? Mas eu estou contente que vocês viram, gostaram, porque agora, quando alguém falar em striptease de luva, ou em Gilda, E minha mãe adorava esse filme, né? Eu acho que ela sempre teve vontade, né, de assistir. Não era só esse, não. Sabe qual era o que ela gostava também? Era um outro, aquela da. Não é Beverly Hills, como era o nome? Sei que esse eu Carolina, lembro. The Lady não sei o quê. The Lady and the Tramp, não. Era outra. Ei, Ricardo, mas eu estou pensando, você não sabe o que é quebradeira e Túlio não sabe o que era a Marilyn Monroe, né? São dois mundos, né? Que estão se encontrando aí, mas você tem que se atualizar também, o que é a quebradeira. Se atualize. Bem, você chegou aqui no Nordeste, você vai já ouvir. Daqui a uma semana eu já estou até cantando. Mas, Florésia, eu vou contar para você que eu também ontem, na Unibis, a Hum, Márcia do Janelas fez um evento lá e foi um garoto hum. falar sobre batalha de rima. Eu não fazia ideia o que significa batalha de rima. Não é a batalha de rima em si, mas o que significa isso na cabeça, até em termos educativos e terapêuticos dos jovens. A gente não faz ideia. E quantos jovens são envolvidos nisso no Brasil inteiro e no mundo, né? Essa história de batalha de rima. O cara começou a falar, eu falei, porra, nunca ouvi falar nisso, eu também Pô, preciso me Ari, atualizar. você é porque você não presta atenção nos filmes do Cine Clube, cara. Porque naquele filme do Aos Olhos de Ernesto, Não, eu tinha sei. exatamente Sim, isso. teve. Não. Não, mas eu estou Exatamente. falando em campeonato mundial de batalha de rima, campeonato nacional, Rapaz, quando Red você não Bull. Eu estou falando disso também. vai ali no Centro Cultural São Paulo de domingo, você vai ver de monte, cara. Você vai ver de Então, monte, legal, e é bem legal. Os mas, caras mas, são. mas quando você vê um garoto falar aqui, para fazer a batalha de rima, eles têm que estudar o assunto, porque às vezes tem tema e o cara não estudou na escola, e aí ele vai estudar aquele personagem, aquele tema, aquele episódio, aquela história, e aí ele aprende, e aí ele tem que aprender português, porque até português Sim, ganha quem tem o repertório melhor, e aí ele porque é um tipo de repentista, né? E aí você sim. começa a ver que porque os caras não têm essa noção. E isso evita a briga de gangue, porque a batalha de rima nasceu, eu não sabia, porque as gangues se matam. Aliás, fiquei sabendo que no Nordeste se matam até hoje, gangues de bairro, em Fortaleza e outros lugares aí, porque aquela história, você cruzou a rua, você cai numa outra gangue, de repente você pode ser morto. Isso acontece até Ei, hoje. Só eu que não conheço isso aqui muito, não. Eu conheço todo tipo de violência, mas essa não, não, daí. não, 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 pera, deixa eu acabar. Porque isso era normal na década de 70, 80 em Nova York, naqueles lugares lá. E aí, Isso. por que que as gangues se matavam? O garoto cruzou a rua, entrou num outro território,
você não é daqui, pumba, matavam. Pá, isso acontece, ainda hoje no Brasil, fiquei sabendo muito. E aí a batalha de rima foi uma maneira deles se degladiarem sem violência. É a violência da agressão verbal. Um falando mal, xingando, brincando, ironizando, tirando sarro do outro, aí o outro responde e vão e gritam um com o outro, e um quer ser melhor que o outro, e tem campeonato disso hoje, e eles não se matam. Quem faz essa batalha de rima. Tem esse Ei, lado mesmo. É muito legal essa história. Eu não sabia. eu queria fazer uma proposta. Vamos jantar? Com Vamos. fome. A barriga acabou de roncar Pera, aqui. o próximo filme é Ninótica, né, Floreza? Eu quero assistir. Eu quero assistir. Ninótica, eu votei nela porque eu realmente estava muito mais afim de assistir ela do que Gilda. Vocês vão ver Greta Garbo, fabulosa, como Aí agente. eu vou correr atrás do filme de inovação para ver se eu consigo alguém Tá para bom. É, legal. Filme de inovação. mas será Tá. primeiro ou será Não, eu vou mulher conversar com a da... mulher, parará, vai algum tempo, Maria Floresta, Estamos até amanhã. assistindo as musas, né, do Quê? cinema. Parece que a gente está na etapa das musas do cinema, né? Por Próximo quê? Greta Garbo, não é isso? Mas E essa hoje. Não, Ei, mas a Greta Garbo nesse filme é diferente. É uma agente russa. Mas, enfim, eu não vou falar muito. Mas que conhece, enfim, ó, que por entra falar num nessa ambiente coisa mais de romântico. essas coisas de agente secreto, eu queria ver, eu procurei lá para ver se tinha Nikita, né? Mas Luc Besson não entra no Belas Artes, entendeu? Então, mas o Ninótica é uma meio comédia, meio romântico, não tem nada a ver com. É o amor venceu. Tá Vocês vão. bom. Falou, pois, pessoal. então, boa noite, Bom obrigada. final, boa semana para todos nós. Tchau, tudo de bom. Boa Boa semana. noite. Fim da semana. Muito tchau, Valeu. tchau. Tchau, Valeu. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.